Já falamos sobre a importância da palavra, agora estamos a falar sobre vida de santidade. É um assunto muito, mas muito importante nas Escrituras. Falar sobre santidade é falar sobre o estado do cristão, ou seja, um lugar onde o cristão se encontra. O cristão é santo. O cristão está em Cristo Jesus. E onde o cristão está, irmão, não há pecado. Não há pecado. Na verdade, é um lugar para dominar o pecado. Precisamos aprender mais sobre o que é ser santo, o que é andar em santidade, para não pensarmos que nós somos aqueles que devem fazer tudo o que vier na mente, mesmo quando fere a palavra do Senhor. Então vamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, olhar para alguns versículos que nós já vimos e outros que não, nesse curto tempo que nós temos. E eu gostaria já de pedir ao meu irmão, amém, que me ajudasse a escrever aqui no chat, de modo que todos nós possamos pegar e sair daqui com alguma coisa na nossa mente, no nosso espírito. Amém? Vamos ler Ezequiel 36, do versículo 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano. O Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Eu vou fazer novamente essa leitura. A Bíblia diz, é o Senhor falando através do profeta Ezequiel, dizendo: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas, ou no meio das nações. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Eu achei, irmão, essa passagem maravilhosa. Embora que aqui em contexto, irmão, você percebe que o nome do Senhor foi profanado entre os povos. E quando você estuda essa palavra profanado, que na verdade é um verbo aqui conjugado em um certo tempo. Essa palavra profanado, ela vem de profanação. E a profanação, na verdade, ela é também conhecida como sacrilégio. É um ato, irmão, de retirar algo ou o caráter de algo, ou seja, tira o caráter sagrado de algo. Ou ela indica, irmão, um tratamento desrespeitoso, uma desonra a algo que é considerado sagrado por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos. Então, quando estás a falar de algo profanado, estás a falar praticamente de uma desonra, algo que merece honra, ou alguém que merece honra, alguém que merece respeito, alguém que merece veneração. Irmão, receber desonra, receber, irmão, coisas que não exaltam, que não elogiam este alguém ou esta coisa. Então, o nome do Senhor aqui em contexto, o que Ezequiel traz para nós, irmão, é que o nome do Senhor, irmão, o nome do Senhor, ele foi profanado entre as nações. Foi profanado entre as nações. E o Senhor é quem diz isso, através do profeta Ezequiel. Ele diz que mostrarei a santidade do meu santo nome. Vê? A santidade do meu santo nome. E todos nós, irmão, aqui na terra, respondemos pelo nome do Senhor. Nós somos cristãos. A Bíblia relata lá em Atos que a primeira vez que os irmãos da igreja primitiva, estes os apóstolos, foram chamados de cristãos, irmão, foi em função de procedimentos. E na verdade é relatado nesse contexto a respeito do nosso irmão Barnabé.
foi relatado em contexto. Haviam procedimentos que esses irmãos, nossos irmãos da igreja primitiva, demonstravam que as pessoas, quando viam, eles lembravam de alguém, lembravam de Jesus. Cristãos, esses aqui são cristãos. A ideia de se parecer com Cristo, pequenos cristos, estes aqui, irmão, eles são como aquele que estava aqui neste mundo. O que quer dizer, irmão, que eles viam todo o procedimento na igreja semelhante, irmão, ao procedimento de Cristo. A questão de generosidade, de ajudar as pessoas, a questão que, em vez de julgar as pessoas no sentido de não lhes dar possibilidade de arrependimento, de uma segunda chance para que as pessoas possam então se analisar, se rever e voltar à posição inicial, ao amor, à comunhão, à congregação dos santos. Irmão, a igreja foi chamada de cristãos pela primeira vez porque notaram procedimentos diferentes aos de outras pessoas. Agora aqui a Bíblia está dizendo que o nome do Senhor, o santo nome do Senhor, foi profanado entre as nações por causa de alguém. Vê? O Espírito Santo está a dizer claramente aqui que então as nações saberão que eu sou o Senhor. Vê? A parte A do versículo diz que o nome que vocês profanaram no meio das nações. Agora, na parte B diz que então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês. Ou seja, o Senhor quer se mostrar santo entre as nações por meio de nós. Ou seja, somos nós que vamos mostrar, ou que seremos usados para demonstrar a santidade de Deus nas nações. Isso não significa necessariamente dizer que só porque o Senhor quer fazer isso, que vamos andar segundo essa vontade. Nós precisamos querer manifestar a santidade do Senhor entre as nações, para que as nações contemplem em nós o Deus Santo que nós servimos. Quer dizer, esse texto mostra, irmão, a vontade de Deus em querer se mostrar santo diante das nações por nosso intermédio. É mister que, como filhos de Deus, tendo o mesmo DNA de Deus, irmão, nos procedamos como Ele. E eu já disse aqui, irmão, Deus não tem santidade, Deus é santo. O apóstolo Pedro disse em 1 de Pedro 1,15, o texto que nós lemos das vezes passadas, ele diz que como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o vosso procedimento, ou uma versão que diz em toda a vossa maneira de viver. Então, como é santo aquele que nos chamou, a Bíblia não diz como tem santidade aquele que nos chamou, é como é santo. Eu disse que, irmão, se a Bíblia está dizendo como é santo, quer dizer que isso demonstra o ser do nosso Deus. É um dos caráteres de Deus. Deus é imaculado, Ele não tem mancha alguma, Ele é santo. É parte, ou seja, a santidade faz parte do seu ser. Ele é santo, Ele não tem santidade. Santidade não é alguma coisa que você pode pegar, é alguma coisa que você adquire por natureza, você adquire quando você nasce de novo em Cristo Jesus, Ele nos santificou, quer dizer que nos tornou santo. E se Ele nos tornou santo nele mesmo, quer dizer que Ele nos separou. Um dos sinônimos que nós vimos dessa palavra santidade é separação. Nós fomos separados do mundo. Tanto é que Jesus, na sua oração, diz que eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ou seja, nós temos um modo de se proceder diferente do mundo. Não somos pecadores para andar em pecado. Nós somos santos para andar em santidade. Não somos, irmão, malditos para andar em maldição. Não somos abençoados para andar em bênção. Então, aqui, quando se fala de santidade, nós precisamos perceber que a Bíblia está dizendo que nós temos uma nova realidade em Cristo. A realidade de santos e não de pecadores. Se quando éramos pecadores pecávamos, é mister que agora que somos santos, irmão, andemos em santidade. Ou seja, manifestemos, irmão, as obras do nosso Pai, que são chamadas nas Sagradas Escrituras de obras de justiça. As nossas mãos ou nosso corpo, a Bíblia chama de instrumento de justiça, não de injustiça.
O que nós precisamos perceber, irmão, é que tudo em nós agora, no lugar Cristo em que nós nos encontramos, deve refletir glória ao nosso Pai. Tanto é que o escritor aos Hebreus, quando fala de um dos membros do nosso corpo, que é a boca, ele diz que o louvor são frutos dos lábios daqueles que professam, que confessam o nome do Senhor. Então, se nós somos aqueles que confessam o nome do Senhor, o que deve vir da nossa boca deve ser traduzido em louvor ao nosso Senhor. Então, isso também é um reflexo da santidade. Repito, o que nós vemos em Ezequiel é o desejo do nosso Pai em se manifestar em todas as nações através de nós. A Bíblia está a dizer que então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês. Ou seja, irmão, é por meio de nós, a igreja, o corpo de Cristo, que Deus quer se mostrar santo às nações. Se nós que somos a igreja, o corpo de Cristo, não mostramos a santidade do nosso Senhor às nações, é aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o nome do Senhor será blasfemado entre as pessoas por causa de nós, porque nós que devemos manifestar essa santidade, estamos a mostrar o oposto disso. Irmão, a santidade é um procedimento completo à luz da palavra de Deus. Não é algo, irmão, parcial, é algo pleno. Santidade não se resumida em oração, em meditação. Na verdade, é o que a oração e a meditação produzem em nós. Uma vida diferente do mundo, ou procedimentos diferentes do mundo. Deus quer se mostrar santo nas nações através de nós. O Senhor, a Bíblia diz, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Deus quer que o mundo contemple a santidade que você adquiriu nele através de Cristo Jesus. Deus não quer que você tenha um comportamento, irmão, corrompido pelas coisas deste mundo. Não deixe a fofoca corromper você. Não se seja fofoqueiro conforme as coisas do mundo. Não deixe, irmão, palavras aliciantes que te puxam para o mal te seduzirem. Irmão, você é alguém que tem um maior poder para dominar situações e não se deixar ser manipulados. Irmão, não tenha um comportamento igual ao do mundo. Se os teus vizinhos, se algum parente, se algum irmão da igreja é fofoqueiro, isso não significa que você também tem que ser. Na verdade, você tem que ter disciplina, ou tens que se disciplinar na palavra e pela palavra de Deus, em ter um comportamento, irmão, incorruptível. A palavra de Deus diz lá no livro de Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Colossos a respeito, irmão, da santidade. Colossenses não, 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, quando o apóstolo Paulo dá uma recomendação, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vê? Ser plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irrepreensíveis. Precisamos, irmãos, preservar, vê? A Bíblia está a dizer preservar o espírito, alma e corpo. Ele está a dizer que o nosso Pai, o nosso Deus, é que nos santifica em tudo. Ele nos santifica em tudo. Mas você já sabe, irmão, que essa expressão aqui, nos santificar, embora que está a colocar a responsabilidade a nível, quando nós lemos assim literalmente, dá a entender que a responsabilidade de nos santificar em tudo, todo o nosso espírito, alma e corpo, é unicamente do nosso Pai, do Senhor. Mas quando você olha aqui, irmão, você percebe que, na verdade, isso é um trabalho de cooperação. É você cooperando com Deus. Ezequiel, vimos que Deus quer se mostrar santo através do seu povo às nações. Mas você sabe, irmão, que nós temos uma decisão nisso.
nós devemos ter um posicionamento nisso. E esse posicionamento deve ser em concordância com a vontade do nosso Pai. Porque sempre que nós estamos em discordância com o nosso Deus, quer dizer que nós estamos em transgressão. Porque o pecado é desobediência à vontade de Deus. Então, se Deus quer se mostrar santo às nações através de nós, então nós devemos concordar com isso, uma vez que nós já temos essa natureza, e resistir à carne, assim como o diabo, fugir das paixões carnais e resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós e assim cooperar com o nosso Deus nessa questão de ser santificado em todo o nosso espírito, alma e corpo. E na verdade nós já sabemos que o nosso espírito foi santificado pelo novo nascimento, mas a nossa alma, segundo Romanos 12, 1 a 2, ela é renovada pelo conhecimento da palavra, ela toma forma da palavra à medida que nós ouvimos a palavra. O apóstolo Paulo disse que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheçais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas no versículo 1 ele diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus. Ele diz isso, que não tomais, ele diz, a forma deste mundo, não se conformar é tomar a forma do mundo. Então, a única forma que nós temos de ser santificado na alma, embora que Deus queira, isso não vai acontecer de um dia para outro, isso só vai acontecer à medida que eu e você nos expomos às escrituras sagradas. Isso é pela leitura, isso é pela meditação, isso é pelo ouvir a palavra de Deus, isso é pela confissão da palavra de Deus, porque confissões geram convicções e trazem ou criam realidades. Então nós precisamos, irmão, nós precisamos cooperar com Deus nessas coisas, na santificação, irmão, da nossa alma. E se a nossa alma é santificada, ela se une ao nosso espírito, e a nossa alma e o nosso espírito conectados nos ajudam a dominar as paixões do corpo. A imagem do que o apóstolo Paulo disse, irmão, na Bíblia, que ele traz a ideia, irmão, de subjugar o corpo, de não ser dominado pelo corpo, irmão, de não ser guiado pelo corpo, de não obedecer às paixões do corpo, mas de sujeitar o corpo, irmão, à obediência da palavra. Nós precisamos, irmão, na verdade é 1 Coríntios capítulo 9, não 2, 1 Coríntios, lá no capítulo 9, no último versículo desse capítulo, que é o 27, o apóstolo Paulo, ele diz, irmão, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. E você concorda comigo que alguém que chega nesse nível de decisão é aquele que tão somente o seu espírito foi recriado em Cristo Jesus, mas que a sua alma também alinhou-se à realidade do seu espírito pelo conhecimento que essa pessoa passou a obter da palavra de Deus. Uma vez renovada a sua mente pela palavra de Deus, ele tem concordância com seu espírito e chega a essa determinação com a palavra de não ser guiado pelas paixões da carne, mas dominar a carne ou reduzir ela à servidão, de modo que nem o espírito nem a alma sejam escravas do corpo, mas o corpo seja submetido em completa direção do espírito e concordância da alma. Isso é andar em santidade, embora que o corpo tenha tendência de nos levar em pecado. Nós somos aquele que damos a condução do corpo, não é o corpo que nos conduz. Então, precisamos, irmão, olhar na palavra de Deus e ver a necessidade que há no corpo de Cristo de andar em santidade. O que Ezequiel deixa claro para nós, irmão, é que quando nós andamos em santidade, estamos a mostrar a todas as nações que existe um Deus que não pode se corromper. Porque se nós que somos homens, sujeitos a paixões carnais, não nos deixamos corromper, imagina aquele que não pode ser tentado por ninguém. Isso pode fazer com que pessoas, irmão, que pensam que é impossível andar em santidade, que pensam que é impossível viver segundo a vontade do nosso Deus, começam a ter um novo pensamento, ou pelo menos vamos dar às pessoas uma esperança, uma possibilidade de pensar que é possível não errar, é possível andar certo. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo homem e sendo tentado em tudo, não pecou, irmão, nós também podemos andar sem pecar. É uma questão de nos decidir com a palavra de Deus, assim conforme o apóstolo Paulo fez, não nos deixar ou não nos permitirmos ser guiados pela carne, mas reduzir o nosso corpo à servidão, para que nós mesmos não sejamos achados reprovados, irmão, pelas pessoas, mostrando assim uma contradição daquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos.
E Deus, irmão, ricamente nos abençoe na prática da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.